Bom, para o Rafa estar voltando no canal depois desse tempo todo para fazer um vídeo, provavelmente deu muito errado outra vez. Você estava pensando algo a respeito sobre mim que estava dando tudo errado e por isso que eu sumi, sabe que você está totalmente errado e que para uma pessoa que estava aí há mais de um ano, desde aquele último vídeo que eu coloquei me lamentando e tirando as máscaras do velho homem, né? Saiba que desde aquele momento, para quem não estava recebendo nada do mercado há um ano, está dando até que muito certo, né? Estou deixando alguns repasses aí que eu tenho recebido desde aquele vídeo, né? E assim, sabe que se você for uma das pessoas que me desmotivou em algum comentário daquele primeiro vídeo, eu quero dizer que eu não estou cabendo e nunca vou caber dentro da realidade que você quer me limitar, que é a sua, tá? E a partir do momento que você diz que eu estou iludido porque o que você está fazendo não é o certo, você é definido você é definido uma coisa muito, mas muito pequena, que é aquilo que você faz ou aquilo que você tem, né? Na comparação de que o que eu faço dá mais certo, dá mais dinheiro e você vai só quebrar a cara, né? Sabe que você, se um dia sua empresa quebrar, porque empresas são feitas de pessoas, né? E se um dia algo vier ruim, o que vai sobrar de você? Porque você se vê pelo certo dizendo que a sua carreira, o que você escolheu para sua vida profissional é melhor que a minha, o que vai ser de você, né? Saiba que o mercado é só um meio na minha vida, não é o final, e que eu sei o que eu sou pelo que Deus sabe sobre quem eu sou. Ele me conhece pelo nome, ele não me conhece por ser um trader ou por estar fazendo dinheiro ou estar deixando de fazer dinheiro. E esse vídeo é justamente para falar sobre no que muitos traders baseiam a sua personalidade, né? E o que elas esperam do mercado, tá? Nesse tempo que eu fiquei sumido aqui do canal, eu fiz um experimento onde eu tive compartilhando meu conteúdo, meu conhecimento com algumas pessoas de forma gratuita, né? De forma gratuita. Muitos ali aproveitaram o que eu passei, entenderam o que eu quis dizer em relação ao mercado e a maioria das pessoas ali parece que, bom, não adianta muito você dar testemunho do mercado, falar que você está indo na direção contrária, porque elas vão continuar fazendo a mesma coisa. E o motivo é bem simples. O motivo é que essas pessoas, assim como eu fui, né, elas são idólatras do mercado. Ah, mas como assim? Eu não estou fazendo dinheiro com o mercado, eu não estou rico, não estou milionário com o mercado, como que eu posso ser um idólatra do mercado? É aí que você se engana. Muitas pessoas pensam que a idolatria do dinheiro é quando você tem muito dinheiro. Na realidade, não. Na realidade, existem muitas pessoas com poucos recursos financeiros que devem ser a mais, na verdade, idólatras do dinheiro, né? Por quê? O que acaba acontecendo? É a mesma história que eu já falei aqui em outros vídeos. A pessoa ela entra num estado financeiro ruim por conta de decisões precipitadas, até dentro do próprio mercado, porque no mercado você vai perder dinheiro antes de começar a ganhar dinheiro. Só que algumas perdas para algumas pessoas saem totalmente do controle. E o que acaba acontecendo é que elas entram numa onda de endividamento, em ficar comprando mesa proprietária ou até jogando seu próprio dinheiro dentro do mercado, que elas sempre têm esse pensamento. Não, é só um repasse. Se eu pegar um repasse, eu vou resolver toda essa questão, esse buraco que eu me enfiei. É só um repasse, é só mais um repasse. É só um repasse. E ela vai ficar um ano, 2 anos ou até mais nessa linha de mentalidade e se continuar assim, nunca vai ter um repasse. Porque o mercado não é um lugar onde vai imprimir o dinheiro para você resolver seus problemas. O mercado nem sabe que você está com um problema. Só que você deposita esse problema, essas frustrações emocionais devido à falta de dinheiro momentâneo que você está tendo, nas suas operações e você não enxerga absolutamente nada. Eu tive algumas experiências onde eu fiquei 3 horas explicando sobre operacional, sobre técnica para uma pessoa, para ela chegar para mim e falar assim: agora beleza, agora você vai ter que se acostumar com a técnica, você vai ficar um mês sem se expor no mercado para fazendo backtest para depois você se expor. No outro dia ela estava comprando uma conta de mesa, fazendo o que ela já fazia antigamente com outro contexto operacional, porque ela precisava de dinheiro a todo custo, se alavancando, sem ter position size, sem ter gerenciamento nem nada. Então, ou seja, eu fiquei 3 horas ali
e não serviu de nada. Em outros momentos eu dei meu testemunho para a pessoa, dizendo que eu estava numa maré totalmente errada do que eu estava enxergando no mercado, sobre depositar toda a minha confiança, né, num lugar onde a gente não pode ter tanta confiança, que é o mercado financeiro, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer um pouco mais para frente nesse vídeo, e a pessoa simplesmente pegar e falar assim, não, amanhã eu estou de volta. Cara, se você está dentro de um ciclo que nem esse, como eu estou falando, aonde você está no nível de endividamento e aprova e quebra, aprova a conta, vai para a conta patrocinada e quebra, você tem que respirar, você tem que sair do mercado. Você não pode continuar no mercado. Estou falando para você desistir, estou falando que você tem que dar um passo para trás porque você está idolatrando o mercado. Para você que não sabe o que é o que eu estou querendo dizer com idolatria, tem esse livro aqui que eu estou fazendo um discipulado com os pastores da igreja, que chama Juntos na Jornada com Jesus, do pastor Jefferson Alvarenga. Recomendo muito que vocês comprem e que vocês leiam esse livro aqui, para você que está no início da fé ou que às vezes está fraco, morno na sua fé com Cristo, né? E num dos capítulos aqui, que se eu não me engano é o capítulo 13 ou 14 aqui do livro, tá? Ele está dizendo assim, capítulo 16, aprenda a amá-lo sobre tudo. Ele está dizendo aqui como que nós construímos um ídolo, né? Ele está dizendo assim, como fazemos nossos ídolos? Fazemos um ídolo quando qualquer valor não absoluto é transformado em absoluto, e quando um valor finito é adorado, amado e vislumbrado como aquilo que não pode faltar, sem o qual não se pode abraçar a vida com felicidade. Nesse exato momento, muitas pessoas pensam que se sair do mercado não tem mais solução, não vai conseguir pagar as contas, não vai conseguir sair do endividamento que está e vê que não vai ser feliz se dar um passo para trás, né? Assim como quando no dia de gain eu tô feliz e no dia de loss eu tô revoltado com a vida, é a mesma coisa, né? Logo quando colocamos alguém ou algo no lugar que deveria ser do Criador em nosso coração, estamos fazendo para nós um ídolo. E o que pode se tornar um ídolo? Praticamente tudo, mas especialmente as coisas boas. Quanto melhor a realidade, mais provável que vamos tentar colocá-lo no centro da nossa vida para nos dar sentido, propósito, amor, identidade e valor próprio. Por isso, os ídolos mais comuns são nossa família, pais, filhos, cônjuge, pessoas que amamos e respeitamos, líderes, amigos, realidade que nos trazem prosperidade, dinheiro, bens materiais, trabalho, realidade que nos trazem bem-estar, sucesso, realização e felicidade, realidades que nos trazem prazer, como sexo, comida, bebida e lazer, né? Nessa parte de idolatria aqui que ele está falando sobre líderes, eu pude sentir também que a partir do momento que eu comecei a fornecer conteúdo de graça para algumas dessas pessoas, bom, não importava o que eu dissesse sobre o que fazer, elas sempre estavam esperando alguma fórmula mágica. Por exemplo, vou replicar as operações do Rafa, já que ele está mostrando na tela. Não tem erro. O cara está tendo repasse. Vou dar all-in, vou comprar mais uma conta e vou me alavancar ao máximo para ter esse repasse logo. Ou não vou respeitar meu gerenciamento, não vou respeitar meu plano de trade, porque, enfim, ou não vou, principalmente, né, não vou escutar totalmente o que o Rafa está dizendo, só as partes que eu quero para mim tirar essa realidade ruim momentânea que eu tenho para uma realidade boa, porque quem vai me trazer solução é o dinheiro que está no mercado, né? Não é Deus que é sobre todas as coisas que vai me tirar dessa situação, é o mercado, né? É lógico. Se tiver dinheiro, tenho a dívida, abato a dívida e tá tudo certo. E acaba se tornando meio que o objeto da idolatria agora, o mercado, a pessoa que está ali na frente e que está disposta a ajudar de coração, né? E o que eu vejo é que não adianta. Chega horas que você pode ensinar o conteúdo, mostrar onde tem que entrar, mostrar que tem um indicador que simplifica a análise e que se você ter um payoff, ter um gerenciamento de risco, a longo prazo você vai ter sucesso, não adianta. As pessoas querem as coisas no imediato, elas vão ficar nesse looping de não se respeitar e não importa o que vocês falam para ela, ela simplesmente, até que ela acorde de vez para a vida e veja o que ela está fazendo, não adianta o que você falar, não adianta, sabe? E eu confesso que
essa situação me deixou um pouco, não magoado, mas um pouco revoltado, sim, porque a gente passa a hora estudando, passa pelos altos e baixos e vai dar o testemunho, falar o que não deve ser feito, e mesmo assim a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, sabe? Então, isso me chateia um pouco e é normal, e assim, eu não sou perfeito, também eu tenho as minhas falhas e eu falo isso o tempo todo, né? Que se não deve idolatrar o mercado ou depositar confiança totalmente numa pessoa, porque a pessoa é falha, ela é pecadora, né? A gente peca porque é pecador, então, sabe? Acho que se você está tentando depositar a sua felicidade num lugar totalmente caótico como o mercado, está fazendo coisas muito erradas na sua vida. Como que você pode ter tranquilidade colocando toda a sua confiança no mercado financeiro? Ah, Rafa, então por que você está operando? Porque é meu trabalho. Eu não faço isso pensando o tempo todo que é o centro da minha vida, apesar de ter que tomar cuidado para não cair nesse pecado de idolatria com o mercado, porque o tempo todo eu estou disposto a isso. E eu também sou pecador. Eu preciso estar o tempo todo conectado com a fonte, com a palavra de Deus, para não cair nisso, porque é muito fácil. É muito fácil eu me tornar idólatra do mercado de novo. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer. É incrível. Teve um dia perfeito. Ah, vou fazer só mais um pouco. Vou fazer só mais um pouco. Só mais um pouquinho aqui vai me ajudar. E aí vai lá, perde tudo. Aí fica louco o mercado. Pega limite do cartão, compra outra conta. Né? E assim vai. Então, o mercado ele é só um meio. Ele não é o fim de todas as coisas. E você está pago aqui dentro do mercado. Você é pago, na verdade, para ter uma conduta comportamental condizente com aquilo que você planejou, que você sabe que a longo prazo vai dar certo, né? Então, falando um pouco a respeito aqui, eu quero ler outro trecho do livro, que é o resultado que a idolatria traz, né? Que eu estava falando, como é que você quer depositar a tua confiança, teu coração totalmente no mercado, que é um lugar totalmente caótico. Esses dias mesmo, na sexta-feira, estava numa operação e acabei quebrando algumas contas, porque no meio do trade, era umas 11h30 aqui no horário de Brasília, o mercado subindo, com todos os drivers que ele iria subir, e depois ele terminou em alta, ele terminou no alvo que eu estava especulando que ia pelos drivers que eu utilizo no meu operacional, que vem do mercado de opções, que é o Delta Hedge do Market Maker, baseado na liquidez que ele dá no mercado de opções, é isso que eu utilizo. Tava lá, uma exposição, um strike lá em cima, lá falando que o mercado ia lá. Na maioria das vezes ele vai mesmo, mas não é sempre no time que eu quero. Mas bom, ali naquele momento, todos os drivers estavam se desenrolando, mostrando que ia lá, que ia pegar o meu alvo. E adivinha, o que aconteceu? De repente, do nada, o Trump resolve mandar um tweet dizendo que o cessar-fogo contra o Irã acabou, que agora é guerra de vez, pelo que o mercado se antecipou, né? Aquele pânico. E ele simplesmente estava indo para cima e fez assim, ó, pum, pulou o stop. Pulou o stop. Não teve o que fazer. Liquidou algumas contas, outras contas já estavam resolvidas, e faz parte. Porque no meio desses repasses do início que eu estava mostrando, nem foi tudo da mesma conta. Às vezes no segundo, no terceiro repasse de uma eu quebrei, eu tive que aprovar. E assim, fazer de novo, ir lá, pegar o repasse e saber gerenciar, colocar uma quantias de contas para diversificar ali, não operar tudo de uma vez, sabe? E assim indo, sabe? Porque conta de mesa proprietária é feita para quebrar mesmo. E uma pessoa que eu vi falando isso, e vou até falar algo aqui que eu acho que nesse posicionamento de mercado e mesa proprietária ele tem razão, é Vinícius Penido, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui de um vídeo que eu vi dele, muito bom, aliás, falando sobre payoff estatística e position size, tá? Mas, bom, voltando aqui, pensa, você quer depositar a sua paz, a sua confiança num lugar totalmente seguro? É idolatria. A única pessoa que. O único. Não é nem pessoa, tá? É Deus. Deus mesmo é o que pode sustentar e preencher essa ferida do coração que você tem, tá? Ainda no livro aqui, na página 118, ele diz assim: o resultado da idolatria é sempre sofrimento, pois quando entregamos a alguém ou algo ou lugar em nosso coração que deveria ser apenas do Senhor, estamos esperando desse alguém ou algo aquilo que eles não podem nos dar.
amor incondicional, paz que excede todo entendimento, segurança a despeito das tempestades, aceitação completa e graça imerecida. É por isso que todos os ídolos escravizam, por exigir obediência total e cega e ao mesmo tempo mentem e traem, pois prometem coisas que não podem dar, tá? Então, recomendo muito a leitura completa desse livro aqui para vocês. Depois ele sempre no final do capítulo dá aqui um devocional para vocês fazerem aí, cada dia uma leitura a respeito do tema que está sendo desenvolvido. E é isso que eu quero dizer, que a maioria não entende o que é idolatrar o mercado, não entende, continua tendo as mesmas práticas. E eu até gostaria de estar subindo mais conteúdo e até estar podendo ofertar um serviço de qualidade no que diz respeito ao mercado, Nasdaq Futuro, ao que vem dando certo para mim. Só que primeira coisa é que eu vejo que eu estou no momento de plantio e não de colheita, e não de ficar o tempo todo tendo que mostrar o que está dando certo no mercado. Porque o que está dando certo para vocês não é ter tranquilidade na frente da tela, não é ir para frente do mercado sem idolatrar ele. Para vocês é simplesmente bens materiais e resultados exorbitantes. Então eu não vou ser nenhum hipócrita aqui em falar que o seu coração tem que estar devidamente no Senhor, chegar aqui e mostrar que eu estou feliz porque eu conquistei algo novo, algum bem material que o mercado pôde me proporcionar. E começar a ofertar algo sempre no sentido, olha aqui operacional, olha que bom, ó, olha esse operacional, olha aqui, olha essa operação. A gente sabe que no mercado não existe 100% de assertividade, a gente sempre vai estar disposto ao erro, a gente sempre vai estar disposto ao risco, e a maioria de quem está no mercado não quer aceitar essa realidade. Por isso que são poucos que sobrevivem e têm resultado de fato. Né? Eu acredito nisso. Às vezes a pessoa não pode ter um pingo de Deus no coração, mas uma hora a idolatria dela de ter muito, muito, muito do mercado, enfim. Às vezes você pensa que a pessoa é totalmente feliz por ter muito dinheiro e muito sucesso e que ela não sente o vazio no coração. E esses dias eu até fiquei surpreendido e muito feliz que uma das primeiras pessoas, um dos primeiros mentores que eu comprei o curso, que é o Suriel Portes, duvido que você não conheça ele deu um depoimento dele sobre o encontro dele com Jesus de volta, né? O reencontro que ele teve com Jesus. E lá ele dá esse relato, uma pessoa que teve muito dinheiro, mas que tinha um vazio imenso no coração que só poderia ser preenchido pelo Senhor. Tá? Então, até pessoas que têm muito sucesso fazendo o que é certo no mercado, assim, a felicidade ela não está ali, sabe? Vocês podem pensar, pô, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ser feliz. Por que você não pode ser feliz agora com o que você tem, sabe? Então, eu até gostaria de prosseguir dando sala, mentoria, seja lá o que for, mas no momento agora eu vou estar focado nas minhas coisas, no meu desenvolvimento como pessoa. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, inclusive nessa jornada nova com Cristo. É difícil você ser uma pessoa totalmente entregue, descansar nos braços do Senhor, é sim, mas ele tá, uma vez que você se entrega, ele tá ali todo dia para tentar nos ensinar, sabe? E basta mais de nós, porque a gente já tem uma graça imerecida através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E às vezes a gente esquece que a gente já tem tudo que a gente precisa, né? E assim, pessoal, essa experiência que eu tive, tá? Eu queria fazer esse vídeo aqui exatamente nesse modelo, não tem script nenhum, tô falando as coisas que vêm aqui do meu peito, né? Um pouco de revolta, assim, não vou mentir. E vou estar entrando nesse momento onde eu não, provavelmente, se eu for subir alguma coisa aqui no canal, não vai ser voltado muito a conteúdo técnico no mercado, mas quem sabe proclamar mais, né, sobre a palavra, conforme eu venho sendo transformado e Cristo for vivendo mais ainda dentro de mim, né, posso estar trazendo conteúdos desse tipo, mas agora sobre o mercado não. E outra coisa que eu reparei, as pessoas elas não querem ver conteúdo técnico, a maioria delas. É uma comparação que eu faço aqui.
A maioria ela quer ver um outro tipo de conteúdo. E se eu puder aprimorar esse conteúdo para trazer algo que vai trazer uma mudança no coração, porque muitas pessoas eu vejo que precisam ser transformadas no coração. E assim, não só sobre conteúdo técnico e resultado no mercado. Então, não sei, eu vou refletir muito sobre como vou prosseguir aqui nesse canal. O meu foco ele vai estar mais no que eu vou fazer no mercado. Meu tempo maior ele vai estar dedicado ao mercado, no sentido de que eu preciso ser um profissional melhor no que eu estou fazendo, para, claro, conquistar coisas que eu ainda quero, mas que não é o centro total da minha vida. Acho que o mais importante, pessoal, é seguir o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. E aí, convido você a ler a Mateus capítulo 6:33, e lá está um belo de um conselho para você que se sente desesperado. Leia o Evangelho, sabe? Leia. Não precisa ler a Bíblia toda. Leia ali João e depois a carta de Paulo aos Romanos. Já é um bom começo aí para, de repente, você abrir mais os seus olhos para a verdade, tá? É isso que eu tinha para dizer. Vou seguir focado aqui com as minhas operações. Se por acaso eu pude agregar alguma coisa nesse tempo, nos vídeos que eu coloquei aqui, que foram bem poucos, espero, sei lá, se você quiser dar um feedback, dizer alguma coisa sobre, fica à vontade para comentar nesse vídeo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e quem sabe numa próxima a gente se vê, a gente se fala aí, tá bom?